Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo nesta playlist sobre derivação implícita. Já é o oitavo exercício, sétimo ou oitavo exercício que nós estamos resolvendo e nós vamos calcular agora a derivada de y em relação a x em uma expressão que envolve o seno, seno de x² mais y ao cubo, que é igual a 6x, tá? Então, inicialmente, vamos deixar bem claro aqui o que nós vamos calcular. Lembra que quando você vai calcular a derivada de y em relação a x, ou seja, calcular dy sobre dx, fica implícito já que o seu y é uma função f de x, tá? Então, se o y é uma função f de x, quando eu vou calcular o seno de y, ou seno de y ao cubo, ou seno de x² mais y ao cubo, eu vou aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia nesse caso aqui, da função seno, e a regra da cadeia aqui na função potência. São várias derivadas que vão aparecer no desenvolvimento desse exercício, tá? Vamos começar a resolver esse exercício passo a passo, para que você possa entender quais são as derivadas que aparecem. Inicialmente, nós temos uma igualdade, né? Então, a derivada em relação a x do seno de x² mais y ao cubo, já que este lado é igual a este, então a derivada é igual à derivada em relação a x de 6x, tá? Então nós começamos a desenvolver esse exercício a partir desse ponto, esse seria o raciocínio lógico, tá? Perceba que aparecem duas derivadas. Uma derivada simples, que pode ser facilmente resolvida, e uma derivada aqui que é a derivada de uma função trigonométrica, né? O seno de x² mais y ao cubo. Então aqui começa a aparecer as aplicações da chamada regra da cadeia. E no caso aqui, a regra da cadeia para a função seno, ou seja, a derivada do seno de u em relação à variável x. Lembra, a derivada de seno é o cosseno, então cosseno de u, derivada de u. Então nós vamos aplicar essa regra para a derivada do seno. Nós vamos depois, nós vamos aplicar essa regra para a derivada do seno. Depois nós vamos desenvolver essa derivada. Essa derivada aqui é fácil de resolver. Então como é que fica isso, né? Então a derivada do seno de u é o cosseno de u. Lembra que u é o x² mais y ao cubo, vezes a derivada em relação a x de u, que é o x² mais y ao cubo, tá? Então nós fizemos essa derivada aqui, chamando esta parte aqui de u, tá? Então a derivada do seno de u é o cosseno de u, derivada de u, que é igual a derivada de 6x. Derivada de 6x, 6. Lembra que é uma constante, conserva a constante, deriva x, derivada de x é 1, 1 vezes 6, 6, tá? Então nós já fizemos aí umas derivadas, aí aparece aqui duas derivadas. Lembra que aqui é derivada de uma soma, e a derivada da soma é a soma das derivadas. Então como fica essa expressão, né? Então fica o cosseno. O cosseno de x² mais y ao cubo, vezes a derivada dessa soma, que é a soma das derivadas. Então, vezes a derivada em relação a x de x² mais a derivada em relação a x de y a terceira. Tudo isso igual a 6, tá? Então nós temos aí, olha, primeira regra da cadeia, derivada do seno de u, derivada de seno de u é o cosseno de u, derivada de u. Apareceu essa derivada. Essa derivada aqui é dividida em duas, né? A derivada de x² é derivada de potência, né? Derivada de x², repete o expoente, subtrai 1, 2x. A derivada de y ao cubo não. É outra aplicação de regra da cadeia para funções do tipo derivada em relação a x de u elevado a n, funções potência, que é n vezes u
elevado a n-1 vezes a derivada de 1. Então isso aqui vai aparecer aqui, ó, que eu tenho uma função potência de y, e o y, por sua vez, é uma função f de x. Então como fica isto? Isso aqui vai ficar o cosseno de x quadrado mais y ao cubo vezes a derivada de x quadrado, 2x, mais derivada de y ao cubo, né? Derivada de y elevado à terceira potência, 3 vezes y ao quadrado vezes derivada de y. Tudo isso que é igual a 6. Então nós temos aí a nossa expressão, não tem mais derivada, né? O que eu quero calcular é a derivada de y, que aparece aqui, então tem que dar um jeito de isolar essa derivada. O que eu vou fazer? Vou aplicar, né? Vou aplicar a distributiva aqui, ó. Pegar aqui esse cosseno, vezes 2x, esse cosseno vezes 3y² derivada de y. Então eu vou ter 2x vezes o cosseno de x² mais y ao cubo, mais 3y² derivada de y, vezes o cosseno de x² mais y ao cubo, que é igual a 6, tá? Então, apliquei a distributiva. Lembra que a finalidade é isolar a sua derivada que está aqui, ó. Então, vou deixar ela isolada. Então, eu vou ter que 3y² derivada de y vezes o cosseno de x² mais y ao cubo é igual a 6, né? Essa parcela aqui que não tem derivada eu jogo para lá, menos 2x vezes o cosseno de x² mais y ao cubo. Aí eu finalizo, né? Isolando a derivada que eu quero, né? Finalidade do exercício é calcular a derivada de y. Derivada de y em relação à variável x, que é o nosso y', que vai ser 6 menos 2x vezes o cosseno de x² mais y ao cubo. Bem, isso aqui está multiplicando, passa dividindo, dividido por 3y², que multiplica o cosseno de x² mais y ao cubo. Tá? Então, essa aí seria a nossa derivada, né? Derivada de y nessa expressão que envolve o seno de x² mais y ao cubo igual a 6x. Então, qual foi a lógica, né? Primeiro, identificar que o y é uma função da variável x, então eu quero a derivada de y. Por que isso aqui é importante? Porque a derivada de y, nesse caso, ó, se eu sei que o y é uma função da variável x, a derivada de y é o que eu tenho que achar. E a derivada de x é 1, né? A derivada de x em relação a x é 1. Então, quando eu tenho coisas como essa aqui, olha, x², mesmo que eu aplique a regra da cadeia, 2 vezes x elevado a 1 vezes derivada de x. Derivada de x em relação a x é 1, tá? Lembra que a nossa derivada aqui é em relação a x. Quando eu tenho y ao cubo, 3y² vezes derivada de y. Aí não, aí a derivada aparece aqui. Derivada de y em relação a x, que é o que nós queremos calcular, tá? Espero que tenha entendido a resolução. Goste, compartilhe, curta o canal, se inscreva, tem um botãozinho de inscrição ali, tá? E ajude a divulgar. Obrigado.